Vamos começar então o Liberdade de Opinião desta terça-feira, indo direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Oi, Rita, boa tarde para você. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os telespectadores do Visão. Temos então o primeiro assunto do dia. Deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, é o novo presidente da Câmara. E no discurso, depois da vitória, Lira, que contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, pregou o respeito ao colegiado e a voz de todos os deputados. Vamos ver. Como já notaram, fiz questão de iniciar esta minha jornada com um gesto simbólico. Eu estou aqui de pé, depois de eleito, ao lado desta cadeira, do presidente ainda vazia, fazendo este discurso de posse de pé, em homenagem a todos os presentes, de todos os partidos, aos que votaram e aos que não votaram em mim. É um gesto de respeito a este plenário, o verdadeiro e único presidente da Câmara, o plenário, composto por outros 512 senhores e senhoras deputados. Prometo respeitar como presidente as forças vivas dessa Casa Legislativa, os colegiados, a proporcionalidade e o plenário da Câmara. Como instituição, deve ser a voz de todos e não a voz de um. Rita, qual que é a sua avaliação sobre a vitória de Lira no primeiro turno? O presidente Jair Bolsonaro demonstrou a força dele na Câmara. E será que Lira vai conseguir ser independente em suas ações depois dessa votação expressiva e também todos os acordos que a gente sabe que foram feitos em troca? Bom, Roberta, é bom destacar que o placar que elegeu Arthur Lira, presidente da Câmara, foi um dos mais largos das últimas 5 disputas pelo comando da casa. Só não foi mais expressivo que o da última eleição, a de Rodrigo Maia, que também foi eleito em primeiro turno. Mas, naquela época, com 334 votos, Lira obteve 302, o que foi uma votação robusta, com um placar superior até ao que os analistas colocavam ali como provável. Bom, nesse discurso, depois de eleito, Lira atacou Rodrigo Maia de uma forma nada subliminar, né? Quando ele se coloca ali de pé, ao lado da cadeira de presidente da Câmara, para sugerir que será um presidente menos personalista do que Maia foi. Ao se colocar ali como contraponto de Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia ganhava destaque constante na imprensa, obviamente, né? O presidente Jair Bolsonaro não demorou nada para assinar essa vitória de Lira como uma vitória do Palácio do Planalto. Logo publicou uma foto com o Arthur Lira em suas redes sociais, uma forma de celebrar essa conquista também como sua, o que foi. Com toda certeza, também foi uma vitória de Jair Bolsonaro. Além de derrotar Rodrigo Maia, que era um inimigo declarado seu, Bolsonaro garante, em tese, quando elege o seu candidato favorito, alguma segurança contra as questões que podem prejudicá-lo pessoalmente, como o impeachment ou o seu governo, como CPIs. E teria também, em tese, uma Câmara trabalhando pelas pautas que interessam o governo. E por que eu digo em tese? Porque a gente tem que lembrar que a partir de agora, a partir de hoje, a fatura com o Centrão tem que ser paga, ou seja, precisa haver a liberação das emendas que foram prometidas, a nomeação de indicados e até, eventualmente, uma reforma ministerial para pagar essa conta, né? São 302 votos pela eleição de Arthur Lira, que não significam que Jair Bolsonaro terá de antemão 302 votos na Câmara para as pautas que ele quer impedir ou aprovar. Então, o jogo começa a ser jogado agora. Para a agenda andar, o Bolsonaro precisa fazer política, a tal velha política que ele tanto jurou que não ia fazer, e tem que acomodar os interesses de quem votou no candidato dele à presidência da Câmara. É impossível a gente não lembrar que Jair Bolsonaro se elegeu negando o Centrão, negando essa velha política, o fisiologismo, o toma lá da cá. Foi por isso, inclusive, que ele encheu os ministérios de militares, tanto em postos estratégicos de primeiro escalão, segundo e terceiro escalões, dando a entender que os militares são mais competentes, que são mais técnicos, que não são políticos, né? Colocando essa palavra política com essa conotação negativa. Mas ele vai ter que rever isso, porque ele tem muitos interesses para acomodar. Eu queria lembrar só um levantamento que foi feito pelo TCU no meio do ano passado, que havia apontado mais de 6 mil militares da ativa e da reserva em cargos civis no governo do presidente Jair Bolsonaro, o que era mais do que o dobro do que havia no governo do ex-presidente Michel Temer. E aqui a gente tem um ponto. Essas vagas vão continuar com os militares ou ele vai passar essas vagas para o Centrão? Porque os dois, militares e políticos do Centrão, talvez não caibam em um governo só.
Se Bolsonaro tiver que tirar os militares para acomodar o Centrão, ele vai ter que convencer a sua base mais radical, que é em prol da governabilidade que ele vai fazer isso. Ele vai ter que convencer os seus apoiadores de primeira hora que não estão sendo traídos, que ele não está sendo cooptado pela velha política que ele jurou combater. Então aí tem um desafio para Jair Bolsonaro e também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a partir desse momento. Roberta. Agora, Rita, em seu primeiro ato como presidente da Câmara, Lira anulou o bloco do seu principal adversário, Baleia Rossi, por causa de um atraso na hora do registro. A decisão de Lira impacta diretamente a formação da mesa diretora da casa. Vamos então ver o que Lira disse sobre essa decisão. Eu estou afirmando que o ato foi necessário para que nós possamos não dar um pé na porta, Dani, mas um freio de arrumação para que os deputados saibam que o que manda na nossa casa é, primeiro, a coletividade, segundo, o regimento interno. E o regimento interno ele foi rasgado na tarde de hoje, todos os meios de comunicação deram, e o que era normal até ontem não será de hoje por diante. Apoiadores de Baleia Rossi disseram que vão ao Supremo para tentar anular a decisão do novo presidente. Claro que a gente vai acompanhar. Agora, Rita, qual que é a sua avaliação sobre o primeiro ato de Lira como presidente da Câmara? Lira foi muito rigoroso ou foi correto com o regimento ao anular o bloco de Lira? Com essa atitude, ele já mostra como é que deve conduzir a Câmara daqui para frente? Bom, claro que se a gente for olhar essa decisão de Arthur Lira, de anular esse bloco do Baleia, à luz do regimento, o que ele fez é defensável. Uma decisão que estaria tecnicamente correta, Atrasaram 6 minutos, protocolaram 12:06, era até meio-dia, vou embargar. Mas o que fez Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, quando esse registro foi protocolado, também é defensável regimentalmente, na minha opinião. O PT ali argumentou que o atraso foi devido a uma lentidão do sistema e esse argumento foi aceito por Maia, ou seja, dá para defender juridicamente as duas posições e haverá aí uma judicialização, como a gente viu. Mas eu acho que a questão aqui não é de regimento, é de política. Quando o novo presidente Arthur Lira desfaz o que o Rodrigo Maia fez, ele manda 2 mensagens, na minha opinião, à Câmara, ao Planalto e também à opinião pública. A primeira é que na sua gestão não será de conciliação, e de respeito aos partidos, como ele quis destacar no discurso de posse, porque ele já larga em um clima de tapetão, de judicialização, de tratorar os partidos, de oposição, e principalmente com o partido da maior bancada da casa, que é o PT. A segunda mensagem, eu acho que ele flerta ali com o antipetismo, ele alimenta esse sentimento, que é latente na sociedade, algo que sempre inflama os ânimos. É só ir para as redes sociais para ver que essa medida dele também teve esse efeito. Eu fui lá no Twitter, o que era uma questão regimental virou um fla-flu, Passando rapidamente os olhos, eu vi os efeitos disso. As pessoas diziam o seguinte, tem que ir para cima dos petistas mesmo, não dá moleza. Foi um dos comentários que eu li ali sobre a primeira medida de Arthur Lira, esse comentário e variações. Arthur Lira trouxe à Câmara, com essa sua primeira medida, aquele clima bolsonarista de nós contra ele, sabe? Que serve muito bem para os líderes que jogam com a divisão, como é o caso do Jair Bolsonaro. Então, a imagem que ele passou está longe da conciliação. Parece ser uma presidência da Câmara com o DNA ali de Bolsonaro, que gosta de dividir para conquistar. Quando ele desfez a distribuição de cargos feita com base no tamanho dos blocos, que tinha sido acordada na reunião dos líderes dos partidos, ainda sob o comando de Rodrigo Maia, o Lira acabou causando até perplexidade nos deputados da oposição, que já imaginavam que viriam dias duros pela frente, mas não que começariam tão já, Qual que é a mensagem que se passa nesse primeiro momento? Que Lira vai tentar tratorar, esvaziar os partidos que não apoiaram sua eleição e que ficaram ao lado do Baleia Rossi. E isso, ao meu ver, é tudo menos conciliatório e democrático, Roberta. Bom, Rita, e o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que tem 4 prioridades para serem alinhadas entre ele e o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A aprovação do orçamento de 2020, a PEC emergencial, a reforma administrativa e também a reforma tributária. Lira demonstrou preocupação com o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto de gastos e afirmou que iria trabalhar pela criação de um novo programa social.
Rita, Arthur Lira vai conseguir conduzir essa agenda da Câmara de acordo com as prioridades que ele apresentou? Será que as reformas tributária e administrativa ainda não têm consenso entre os parlamentares? O que Lira vai fazer de diferente, então, de Maia, para que essas pautas não fiquem travadas? Bom, a torcida de muitos é para que as tais reformas econômicas andem rápido, que o impeachment seja deixado de lado, mas a gente tem que lembrar que nem sempre as pautas não andaram, no caso das econômicas ou as pautas do governo, porque ficaram paradas na Câmara, não necessariamente. Muitas vezes houve ali falta de consenso entre o presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Economia, né, por exemplo, sobre o que fazer, ou seja, para que algo ande no Congresso, é necessário que, inicialmente, o governo esteja pelo menos alinhado com os seus ministérios, né? Fale ali a mesma língua, principalmente com o Ministério da Economia, e elenque ali quais são as prioridades. E aí o governo, depois disso, vai ter que negociar caso a caso para obter maioria em cada pauta que quiser aprovar, né? Como sempre, e isso tem um custo político e muitas vezes econômico. Pode sair caro cada uma dessas pautas, em cargos, em verbas, principalmente porque agora a gente tem o Centrão de volta ao comando da Câmara, de volta ao jogo, né? Ou seja, a eleição de Lira e de Rodrigo Pacheco no Senado não vai dar o controle da agenda de votações ao governo Bolsonaro, nem a certeza de que ele vai conseguir avançar com as pautas que ele quer. A equipe econômica, por exemplo, aposta em quê? Nas votações, como você disse, da reforma administrativa, tributária, no avanço das privatizações, mas aí depende do pagamento dessa fatura, da vontade desses deputados em votar pautas que muitas vezes são polêmicas, que não causam dividendos eleitorais, eles querem se reeleger em 2022, né? Tem muita coisa em jogo, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai sinalizar o que é prioritário para o governo, né, na agenda econômica de 2021, deve ditar quais são suas prioridades. Ele está ciente da demanda para um novo auxílio emergencial, eu acho que isso está posto, mas as escolhas são o orçamento, o término de votação de projetos que já estão tramitando, como a autonomia do Banco Central, a reforma administrativa primeiro, depois a tributária. A gente teve aí o cientista político analisando isso para a gente com mais propriedade. Mas tem toda uma conjunção política que tem que ser atingida para que essas pautas andem. Não é em bloco, não é tudo de uma vez e não é para já, Roberta. E o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, foi eleito presidente do Senado, como a gente também acompanhou. Pacheco foi o candidato do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Com 57 votos, o senador derrubou a senadora Simone Tebet, que teve 21 votos. Vamos então rever o que disse Rodrigo Pacheco logo depois de ser eleito. Trabalharemos muito, aviso desde logo a Vossas Excelências que trabalharemos muito porque o Brasil tem pressa. Muitas decisões importantes se avizinham. A votação de reformas que dividem opiniões, como a reforma tributária e a reforma administrativa, deverão ser enfrentadas com urgência, mas sem atropelo. O ritmo dessas e de outras reformas importantes será sempre definido em conjunto com os líderes e com o plenário desta Casa. Vamos falar então um pouquinho sobre isso, Rita. Como é que você avalia a vitória de Pacheco no Senado? E será que o senador eleito vai conseguir se aliar a Lira e ter apoio suficiente para emplacar a agenda de reformas no Congresso? Pacheco terá Alcolumbre e Bolsonaro por perto ou vai presidir o Senado sem qualquer interferência? Bom, eu queria destacar essa vitória de Rodrigo Pacheco, foi uma vitória maiúscula no Senado, só foi possível porque ele teve o apoio de Alcolumbre, do Planalto, mas também dos partidos de oposição, como o PT, que não votariam em Simone Tebet por ela ser apoiadora da Lava Jato, ou seja, foi uma vitória mais da pessoa Rodrigo Pacheco do que de Jair Bolsonaro, embora, obviamente, seja uma vitória também do Planalto. Vale a pena destacar alguns pontos do perfil do Rodrigo Pacheco que me chamaram a atenção. Ele é um senador muito jovem, né, para a política, tem 44 anos, foi eleito presidente do Senado no seu primeiro mandato de senador, conquistado após um mandato de deputado federal. Ou seja, ele é bem novo na política, ele trilhou um caminho importante que o coloca entre nomes promissores do partido dele, o Democratas, mas também da política brasileira. Por isso, esse mandato dele como presidente do Senado, na minha opinião, deve ser usado também para catapultá-lo ao próximo estágio da política, para pavimentar essa carreira que é breve, mas já é tão vitoriosa, tão meteórica.
Ou seja, eu duvido que ele se alinhe pura, simplesmente, cegamente à agenda do Palácio do Planalto. Acho que ele vai pesar ali os prós e os contras. O discurso dele também foi bem interessante. Embora não tenha sido brilhante, foi um discurso moderado e é muito bom quando a gente ouve pessoas moderadas falando, né? Ele falou em saúde pública, ele não é negacionista e ele elencou as questões da pandemia e de saúde pública como uma das pautas importantes durante esse mandato de 2 anos dele. Deu ali um alerta que o Senado vai cuidar das pautas econômicas também, mas como ele disse, sem atropelo, ou seja, no ritmo que ele achar que é conveniente, que ele achar que é adequado, não deixando nem que a Câmara, nem o Palácio do Planalto imponham ali um ritmo para o Senado, que é um local que conta com políticos importantes, mais maduros, mais experientes, com muitas vezes mais história até que os deputados federais. Agora, para ele conseguir fazer isso, né, jogar esse xadrez aí, olhando a carreira dele, olhando o Senado, ele vai ter que contar com muita sabedoria política. E eu queria chamar a atenção, porque tem uma foto na capa do Valor Econômico de hoje, que quando eu bati o olho, eu vi bem o desafio que o Rodrigo Pacheco vai ter que encarar. A foto mostrava Rodrigo Pacheco sentado ali na cadeira da presidência, com o senador Flávio Bolsonaro de pé do lado dele, mostrando o celular, onde teria ali uma mensagem de felicitação do Jair Bolsonaro. A legenda da foto diz isso e diz que depois Bolsonaro ligou para ele, né, parabenizando provavelmente pela eleição. E por que essa foto para mim foi tão significativa? Porque para levar à frente essa nova função, ele terá de lidar tanto com o presidente da República, que estava ali no celular, quanto com Flávio Bolsonaro, o filho do presidente, que é senador, e que está todo enrolado no Conselho de Ética ali do Senado. Um dia antes do ano acabar, o Alexandre Frota, ex-bolsonarista, né, agora inimigo do presidente, protocolou um novo pedido de processo disciplinar contra Flávio Bolsonaro. Já havia uma outra representação contra Flávio Bolsonaro, que até hoje está engavetada, porque a gestão ali de Alcolumbre, né, tratou para que não tivesse que lidar com isso, né, para não desengavetar esse pedido. Então a pergunta que fica é, será que o Rodrigo Pacheco vai mexer nesse vespeiro? Eu acredito que não, pela sobrevivência política dele, mas é um nome que eu acho que a gente tem que observar a partir desse momento, Roberta. Vamos acompanhar, Rita. Obrigada pela participação. Até amanhã. Até amanhã.